Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é sábado, dia 21 de janeiro de 2023, e o evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 3, versículo do 20 ao 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho de hoje, um evangelho bem curto, são apenas 2 versículos, mas que nós podemos meditar profundamente o que a palavra de Deus quer nos dizer, quer trazer para cada um de nós no dia de hoje. No evangelho de ontem, nós vimos que Jesus sobe a montanha, sobe o monte, para orar, e lá ele escolhe os 12 discípulos, aqueles que deviam segui-lo e aqueles que deviam sair na missão com a autoridade que Jesus tinha. Ele deu a seus discípulos para que assim o fizesse. E hoje o Evangelho mostra que Jesus volta para casa, Jesus está em Cafarnaum, Jesus depois que sai de Nazaré, vai para Cafarnaum, ali onde morava Pedro, e lá se estabelece, depois, quando ele começa a sua vida missionária, sua vida pública. Então, Jesus volta para casa com os seus discípulos, porque os discípulos participam da intimidade de Jesus. Os discípulos seguem Jesus. Os discípulos vão participar do dia a dia da vida do Filho de Deus, do Messias, do Emanuel, do Deus conosco. E ali se reúne tanta gente em volta de Jesus, da casa de Jesus, onde Jesus está, que eles não têm tempo nem para comer, não acham nem tempo para poder comer, porque eram tantas pessoas, porque a fama de Jesus, os milagres de Jesus já tinham se espalhado pelo povo. E onde se sabia que Jesus estava, ali se reunia uma grande multidão. Aqui, no Evangelho de hoje, nós vamos ver, no primeiro versículo, essa situação, Jesus na casa, reunido com seus discípulos, com seus seguidores que participam da evangelização, da vida missionária de Jesus. E em contraponto nós vemos que os parentes de Jesus, os parentes de sangue de Jesus, vão fazer um contraponto daquilo que os discípulos fazem, que saíram para agarrá-lo porque diziam que estava fora de si. Aqueles que viviam a intimidade de Jesus, que não era parente de Jesus, reconheciam Jesus como Messias, reconheciam os seus milagres, os sinais que Jesus fazia. Mas aqueles parentes de sangue de Jesus não conhecem, não reconhecem Jesus, o carpinteiro, que agora diz que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus. Então, acham que Jesus está louco, está fora de si. E assim, nós vemos muito disso acontecer nas pessoas que são próximas. E ali a pessoa, quando se converte, quando vive uma vida nova, muitas pessoas que a pessoa começa a viver a vida da igreja, seguir as coisas, seguir o que a igreja ensina, o que Jesus ensina, o que a palavra de Deus ensina, o que os mandamentos ensinam, essas pessoas também muitas vezes são tidas como beatas, como loucas, que agora só quer viver disso, daquilo, deixou, mas verdadeiramente a vida de seguir ao Cristo
muitos vão achar que são loucos, porque as pessoas vivem a vida do mundo. E quando a pessoa faz esse passo, dá esse passo adiante, renasce para essa vida nova através da conversão, para aquelas pessoas que ainda vivem nessa vida de pecado, para essas pessoas elas são loucas. Como pode deixar uma vida, a felicidade do mundo para seguir isso aí? Não é inconcebível para muitas pessoas. Mas aqueles que perseveram, aqueles que caminham com Jesus, esses herdarão a vida eterna. Portanto, meus irmãos, como São Paulo nos diz, a cruz é loucura para os judeus, é loucura para os gentios. Então, que nós possamos viver essa loucura de amar a Deus, essa loucura de amar o seu Filho Jesus, essa loucura de seguir os mandamentos, a loucura de caminhar os caminhos do Senhor, porque essa loucura de seguir a Jesus nos dará a vida eterna, o reino que Deus preparou para cada um de nós. Então, meus irmãos, que nós possamos viver com essa intimidade com Jesus, escutando as suas palavras, sendo missionários e anunciar a boa nova e o evangelho a tantas outras pessoas que não vivem a loucura do amor por Jesus, mas vivem a loucura da servidão do pecado desse mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.